Mas muitas vezes, como vos digo, procuram é mesmo a evasão do trabalho que é agitado, ou do stress da cidade, ou algum problema do foro emocional, ou o que seja, mas também buscam essa componente da autenticidade, sim. Mas lá, aqui naquela zona, o que é que Mourão tem também para se visitar que seja assim de relevante, para puxar o interesse das pessoas? Sim. Por enquanto ainda tem castelo, mas ontem caiu um relâmpago e destruiu uma das torres. Sério? A sério? Sim, é verdade. Ontem foi uma grande trovoada. Felizmente choveu, mas foi pelas razões... Pois, fazendo o rescaldo geral, não correu tão bem quanto isso. Mas Mourão é uma vila, obviamente, milenar, tem um castelo que se pode visitar, mas aquilo que focaria, acima de tudo, é mesmo a componente gastronómica e vínica. Em termos de gastronomia, não queria publicitar nenhum restaurante em particular, depois ainda me vão acusar lá na terra de estar a promover os interesses de uns e não de outros, mas come-se muito bem o cozido de grão, a carne de porco preto, lagartos, secretos, fantástico mesmo. E depois também o próprio vinho que é feito ali na cooperativa. Pode-se também visitar a Aldeia da Luz, que foi aquele caso que vocês... Sim. Exatamente. E apesar de só já existirem, na altura, quando foi transladada, tinha cerca de 400 pessoas. Hoje em dia tem 120, 130 pessoas. Ainda nasce um bebé de vez em quando. Pode visitar também a granja, tem uma grande componente aromática. Mas ali o tempo para. Acima de tudo, quem visita aquele sítio sente que o tempo para. Não, falava antes de entrarmos aqui em estudo, não há semáforos, não há trânsito, as pessoas são muito cordiais e também é bom, esse imiscuir naquele estilo de vida também é importante para os nossos clientes. Sim, porque aquilo acaba, uma pessoa quando vai para uma proposta destas é quase fazer um reboot ao sistema, não é? A pessoa vai... E como é que pode ser um dia lá no Colmeal, por exemplo? Acontece uma coisa curiosa e talvez em 90% dos casos, a grande parte dos clientes vem de Porto e de Lisboa, de grandes centros urbanos. Portugueses? Sim. Por enquanto, quer dizer, não infelizmente, mas por enquanto a nossa clientela é maioritariamente proveniente do mercado doméstico. Espero que as coisas venham a inverter e estão a inverter-se, mas isso também demora sempre algum tempo, claro, esse processo de internacionalização. É curioso porque muitos clientes referem que conseguem dormir muito mais tempo do que é suposto dormirem. Ou seja, por norma dizem que acordam às 7, 7h30, 8, mas ali dormem até às 10, 10h30. Tanto que as minhas colaboradoras até ficam chateadas porque o pequeno almoço é para ser servido até às 10h30, mas não são raras as ocasiões que aparecem às 11, 11h30. E eu, tenham calma, temos que manter as coisas. Deixa lá eles relaxarem. Relaxarem que eles também têm direito a comer. Ninguém quer vir para o Alentejo acordar às 7 da manhã ou às 6. Porque há tanto silêncio e só se ouvir os passarinhos que as pessoas acabam por se deixar ir, deixar levar. Mas normalmente o check-in começa logo com muita proximidade e intimidade com o cliente. Recebo à porta, levo. Normalmente bebemos um copo de vinho no welcome drink ou comemos ali qualquer coisinha. Levo-o ao quarto, partilho aquela informação sobre o que é que se pode visitar na região. Depois o cliente decide se é que quer fazer algumas atividades no monte. Pode andar de bicicleta, pode fazer as provas de vinho, pode comer alguns pratos típicos, também confeccionamos, ou então... Sem ter que sair de lá? Sem ter que sair de lá, sim. Isso foi uma alteração que se fez à fórmula inicial. Inicialmente era só mesmo dormida, mas cedo percebemos que seria um valor acrescentado também servir refeições, petiscos, o que seja, até para ganharmos mais qualquer coisita. A verdade é essa. E depois temos um conjunto de parcerias com atores regionais a nível de empresas de animação turística que também complementam a estadia do hóspede. Seja balão de ar quente, que é aconselhável, é muito giro, o passeio de barco em Alqueva, a observação de estrelas, que agora é um fenómeno que está muito na moda, o Dark Sky, passeios de bicicleta guiados, além das nossas bicicletas, as provas de vinho, o birdwatching. Portanto, há uma série de complementos que eu faço questão de dar a conhecer ao cliente e depois ele opta se sim ou se não. Claro. Então isso quer dizer que não é só ir para lá, não. Há coisas que se podem fazer dentro daquele ritmo tranquilo. Calminho. Não estou a ver ninguém de bicicleta a vir pelo monte abaixo, mas mais calmo. Isto não é velocidade própria, é mais devagar. E o pessoal ali a trabalhar. Olha, e João, como é que tem sido, uma vez que é recente tu pegares neste projeto, e para quem possa ser um jovem empresário e esteja a pegar num projeto, como é que tem sido esta requalificação e este transformar um pouco do Colmeal? Exigente. O primeiro conselho que posso dar é nunca pensa que tudo pode estar terminado. Ou seja, isto é um processo em constante melhoria, dificilmente vai ser perfeito, portanto temos que estar sempre a dar a cara à espera que possa ser melhor do que aquilo que imaginamos. Portanto é exigente porque acaba por ser desgastante por nunca vermos o resultado atingido, mas faz parte.
E é bom que assim seja, é porque queremos sempre mais e melhor. Depois, deparei-me, até aqui sempre trabalhei por conta de outrem, e o que é certo é que apesar de poder fazer mais 1 hora ou 2, chegava àquela hora, não tinha grande responsabilidade, saía, e aqui a grande alteração é, eu tenho que estar preocupado comigo e com o meu negócio, tenho que estar preocupado com a minha equipa, com os meus colaboradores e com a sua motivação, e também com os próprios clientes. Portanto, isso exige-me grande parte do tempo. É verdade que quando gostamos do que fazemos, não vimos o tempo passar. Mas também há outra componente que é, o meu irmão também é empresário e já me dizia isso, eu não compreendia, dada a quantidade de burocracias existentes na gestão do negócio, às vezes passamos mais tempo a gerir esses aspectos administrativos do que propriamente a fazer crescer o negócio. E isso irrita-me muito. Muito. Claramente. É por isso que temos a dimensão que temos a nível de negócio. Os nossos empresários, pronto, têm a dimensão que têm, porque têm que estar, obviamente, tão focados nessa parte, ou dar tanto tempo a essa parte, que acabam por não dar tempo ao mais importante, que é o desenvolver do negócio. Tiveste que reinvestir muito? Ou... Sim. O projeto estava, podíamos dizer, estagnado. Nós temos muita fidelização de clientes que já vinham. Portanto, esses tinham acompanhado o processo desde o início, não se importavam tanto, mas eu queria aumentar também a minha tarifa média. Há muitos turismos rurais naquela zona, em Mourão nem tanto, mas na zona de Monsaraz, que é um ex-libris, vocês certamente conhecem, e eu sabia que tinha que entrar na diferenciação. Sabia que o mundo vitivinícola era uma coisa que me agradava. Sabia que não há muitos turismos rurais com esse tema, apesar de existirem adegas, mas normalmente as adegas não têm a parte da dormida. Como eu queria aumentar a tarifa média, aumentar a minha qualidade dos serviços, tive que investir neste momento. Não vou dizer valores, não vale a pena, mas é sempre mais do que aquilo que nós queremos investir. No entanto, como referi, estamos à espera da aprovação de um projeto que é participado por fundos europeus a 50%, e se for aprovado é uma grande ajuda, não só para a expansão, mas como para a eficiência energética, que é uma fatura pesada. E a colocação de painéis solares iria ajudar, até pela questão do ambiente e tudo, da sustentabilidade. Sim. Hoje em dia, qualquer casa que se esteja a construir nova está sempre... isso vem sempre à baila agora. Não é? E até acho que já há leis que obrigam certas, eu acho que sim. Nas construções novas a ter isso. Não é? Mas voltando um bocadinho atrás, já falaste aí várias vezes de uma coisa que me interessa muito, que é os petiscos. Diz-me lá. Fala-me lá mais disso. Dá-nos um pequeno almoço. Que petiscos é que vocês lá então, servem? é assim, eu no ano passado elaborei uma carta, fiz algum benchmarking, tentei elaborar uma carta corrente, ou seja, aquela carta pode ser sempre, a qualquer momento, pode-se pedir. São coisas simples. Temos, por exemplo, queijo de vaca assado no forno com orégãos e azeite. Temos o queijinho ali da zona, que é da Aldeia da Luz, de um produtor da Aldeia da Luz, o curado e o fresco. O fresco no verão, esse infelizmente não conseguimos ter. Ovos com espargos, ovos com cogumelos, ovos com cogumelos, pimentos assados, grão com bacalhau, feijão com atum, e depois faço uma programação semanal da ementa, mas por norma é sopa de cação, à alentejana. Até fizemos uma demonstração na BTL há uma semana. Vocês tivemos na BTL, sim. Ótimo. Foi bom, até para as motivar, e elas gostaram de ir a Lisboa. E o gaspacho, no verão, a açorda de alho, bacalhau assado no forno, e depois o bitoque. Não varia muito além disto, até porque não tenho muita capacidade de estocagem, e também a rotatividade no inverno é pouca. Portanto, não varia muito além disto. E diz-me uma coisa, já que estamos a falar disto da comida, que o Ricardo abriu esta caixa de Pandora. Não, estou a brincar. Existem determinadas propostas onde a pessoa está lá, a cozinha está disponível e o hóspede, se quiser, vai lá cozinhar ou não. Vocês funcionam dessa maneira ou é diferente? Ou há um restaurante, ou lá a pessoa, o hóspede, pode contar com as refeições que vocês têm? Já tivemos, ou seja, nós neste momento temos 6 quartos, 2 deles são uma espécie de apartamento, são quartos superiores, têm terraço e uma varanda. Esses têm uma pequena kitchenette, ou seja, em troca de pagarem mais por o quarto, os hóspedes podem cozinhar refeições leves aí. No passado tivemos essa condição de poderem utilizar a nossa cozinha, mas foi política, assim que eu cheguei, terminar com isso, porque não trazia tanto valor acrescentado, e passei a ter uma equipa. A minha equipa é muito polivalente e, além disso, já tem experiência também em cozinha, e começámos nós a confeccionar os pratos para os hóspedes. Porque depois era uma grande exigência a nível de limpezas e a nível de articulação e de ruído, e assim é aquilo que está ali. E eu quero ou não quero. Então, por exemplo, a família, ou o casal, ou a pessoa pode ir para lá
e imagina que quer passar o fim de semana ou 3 dias a ler um livro ou a fazer um trabalho, pode ficar lá sem sair do monte e tem lá as refeições todas. Exatamente. Pequeno almoço, almoço Exatamente. e jantar. O pequeno almoço sem isso está ter que se incluído. Exatamente. preocupar. Exatamente. É interessante. Sim, senhor. Interessante, porque eu acho que ir para essas zonas, eu nunca fiz, eu tenho que fazer meia culpa, realmente, nunca fiz turismo rural, porque deve ser daquelas escapadas em que a pessoa não lhe apetece mesmo ir a lado nenhum. Ficar só Depende. ali. Eu no ano passado fiz, e no Alentejo. E quiseste ir a algum lado? Quis sair para Quiseste conhecer porque as foste coisas. obrigado. Obrigado. Certeza. Não foi é? nada. Não? Tu é que quiseste sair de lá? Sim. Pronto, Ricardo. Aquilo é assim, o que é que lá há muito relax, sem dúvida, né? Pois tinha, não sei se vocês têm piscina também. Sim, temos. Tem a piscina e depois E a pessoa que- tem que conhecer ali as coisas à volta. Sim, né? com um bom Eu- livro viaja ainda mais. Não precisa estar a sair de lá. Então a pessoa paga é para estar lá no monte. Não é para sair do monte. Olha e tal, inscreve a entrada. Dou a entrada no monte, faz o check-in. Desculpa, onde é que vai? Vou sair do monte. Não, é para ficar no monte. Mas divide-se, aliás, a teoria diz que há o turismo, quem faz turismo rural divide-se no ativo e no passivo. Mas é 50%. Há aqueles que é como o Ricardo e há aqueles que é supostamente como o João, que querem ficar lá na cama. Exatamente. Sabes o que é que a gente tem para aqui, para andar aqui? Já andamos aqui muito. Não, lá é para ir ver o monte, birdwatching, sim, lá da piscina. Os binóculos, olha, está ali um, é o que é? Não, está muito longe, mas é um passo. E com uma cerveja ao lado. É com uma cerveja. Por acaso, eu prefiro uma taça de vinho tinto, mas isto não é para... Agora é água, aguinha. Agora é aguinha, até às 9 da noite. Mas os vinhos também, os vinhos do Alentejo também são atrativos, realmente. São conhecidos mundialmente, premiados mundialmente. Tu falaste aí de várias marcas que representas e uma delas era da Vidigueira, não é? Ervideira. Exatamente. Esse eu conheço bastante bem, vinhos dessa zona Sim, e são sim. vinhos excelentes. Os outros, por acaso, não me lembro de alguma vez ter provado. O último bom vinho que eu bebi foi escolhido aqui pelo Ricardo. Alentejano. Alentejano, um vinho Qual é que alentejano escolhido pelo Ricardo. Nós fomos jantar a convite de um convidado, na realidade, que estava a inaugurar uma sushi vegan, um restaurante que era sushi vegan. E pronto, fomos lá. E o Ricardo escolheu depois, no final, nós achávamos que tínhamos números a mais ali num determinado artigo. E quando fomos ver, foi o vinho que ele escolheu. Não era preciso dizer que o vinho foi tanto como o resto da refeição toda, não é? Sinceramente. Anda, Ricardo. Mas era muito Isso bom. é que é Toda a gente maravilhoso. Foi o dedo de ouro, a escolha de ouro. Não me lembro qual era o nome do vinho. Não faz mal também, agora estamos aqui para promover É que o no que final da seja que há refeição lá o no... vinho deixou-nos esquecer tudo. Não sei porquê. Então, Mas era ótimo. sempre lá bem, Devo sempre lá dizer que valeu cada euro Sem que dúvida, pagámos. sem dúvida. Isso é verdade. Isso, sem E surpreendeu-me, porque eu tenho que dizer, e João, não sou fã do vinho alentejano, gosto de uma coisa diferente. E essas propostas que fazes acabam por ser também um valor acrescentado para os produtores daquela zona. Claro que Então há aqui uma sinergia entre a tua proposta, a proposta do Colmeal, e também quem estiver ali nos arredores e que produzam esses produtos de qualidade. Sim. Sentes-te um pouco também o guardião dali de Mourão quando fazes isso? De alguma forma não é? Sim, eu desde que assim que me integrei no monte senti logo que também tinha que contribuir para a comunidade e para o desenvolvimento regional. E cada vez mais as empresas devem ter uma componente de responsabilidade social. E daí que também tenha sentido essa necessidade de promover o que é nosso, de promover o que é bom e o que é nosso. Mas também, cada vez mais, para a diferenciação, temos que ter uma oferta integrada. Se formos só nós a promover-nos pelos nossos próprios, só é dentro de nós, cada vez mais se torna difícil a percepção do consumidor elegerem-nos como serviço ou o produto que desejam.